Olá pessoal, sou José Ricardo, advogado da União. Vamos dar início ao nosso segundo bloco, cujo tema da aula como um todo é o Estado vulnerável nas PPPs. Nós vimos que no Estado, no bloco anterior, a evolução do Estado, a interligação ou interdependência entre a evolução da ciência da administração pública com a ciência da economia e do direito administrativo. Nós transitamos aí pela administração burocrática, gerencial, e no atual contexto de perda de soberania do Estado, com a busca dos modelos privados para atuação ou replicação da administração pública nos dias atuais. E o que é que isso tem a ver com PPP, professor? Bom, a gente vai fazer uma outra retrospectiva, mas muito mais breve do que a anterior. Eu acho que a aula anterior foi um pouquinho válida para te conseguir contextualizar. Pois bem, a PPP é uma replicação do modelo de contrato privado das PFIs. As PPPs são as parcerias público-privada e as PFIs são os Project Finance Investment. As PFIs surgiram na Inglaterra na época da crise do petróleo, quando as empresas e o Estado não tinham capacidade de investimento. Descobriram-se campos de petróleo no mar da costa da Inglaterra. E as empresas petrolíferas buscaram os bancos para que fosse realizado um investimento que viabilizasse a extração desse petróleo. O que é que os bancos fizeram? Sentaram com as empresas, acertaram a divisão de riscos do empreendimento, ou seja, flutuação do preço do barril, possibilidade de não encontrar petróleo de boa qualidade, riscos de desastres, riscos de exploração, e repartiram o potencial de lucros de acordo com essa divisão de investimentos. Essa foi a estruturação das PFIs. O Estado, na década de 90, de 80 principalmente, também não tinha capacidade de investimento para realizar a infraestrutura. Ou seja, ele buscou o exemplo das PFIs, um modelo privado, para ser replicado no modelo público e viabilizar a construção de infraestruturas. Ou seja, o Estado disse, empresa, você constrói essa rodovia e eu lhe dou o pedágio. Empresa, você constrói o aeroporto e eu lhe dou a remuneração das taxas aeroportuárias. Empresa, você constrói um presídio e o valor que eu ia gastar com a guarda desses presos, eu vou lhe pagar. Pessoal, essa inter-relação do privado com o público sempre existiu. O primeiro modelo de PPP que a gente pode conhecer é dos mercadores venezianos, que eram financiados pelos banqueiros e iam para a costa da Arábia, da China, traziam as mercadorias e repartiam os lucros. Quer ver outro exemplo clássico que é muito particular para nós brasileiros? Nós somos quase pioneiros nas PPPs. É a colonização portuguesa, é a descoberta do Brasil. A exploração marítima portuguesa também é um exemplo clássico de PPP. Os bancos investiam nos barcos, nas caravelas, investiam na tripulação. A tripulação ia para as Índias, trazia as mercadorias com um preço altíssimo e quando retornavam, todos eles repartiam os lucros. Ou seja, o risco de perda do navio ficava com os financiadores, com os bancos, o risco da perda das vidas ficava com os marinheiros e o lucro era repartido entre todos. Lógico que o risco do barco naquela época era muito maior que o risco das vidas dos marinheiros. Então, voltando ao contexto atual. As PFIs inspiraram as PPPs e foram inicialmente replicadas na Inglaterra. E por que Inglaterra, professor? Vamos lembrar do bloco anterior. A Inglaterra seguiu um modelo que não tinha o Estado como detentor de prerrogativas. O Estado estava em condição de igualdade com os particulares e tinha ampla possibilidade de negociação. Como vimos, afora a repartição do risco,
que é inspirada nos modelos da PFI privados, as PPPs têm por característica principal o seu longo prazo de duração para amortizar o alto investimento que justifica a situação, esse tipo de contratação. Por que alto investimento, professor? E por que um longo prazo? Porque se não ocorresse, não houver a necessidade desse longo prazo, e se o investimento for baixo, o Estado não tem a necessidade de fazer esse tipo de parceria. O orçamento público suporta esse tipo de situação. Tá. E qual é o conceito de PPP para eu entender? Vejam bem. O foco dessa aula aqui não é aula para cursinho de concurso público. Aqui é uma aula muito mais acadêmica, graças a Deus, e o público, tenho certeza que está aqui me assistindo, é um público altamente capacitado. Definir uma PPP do ponto de vista jurídico, afora do ponto de vista legal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é uma situação muito complicada. O alemão Franz Schubert, eu não falo alemão também, aí não me xinguem depois se as pessoas não sabem nada de inglês, só fiquem inventando. O ato de definir ou de conceituar uma PPP se assemelha, nas palavras de Schubert, a tentar pregar um pudim de leite condensado, aquele delicioso, mesa brasileira, na parede. É muito difícil, é muito escorregadio. É uma definição quase impossível. Nós somente podemos pegar as características das PPPs e tentar replicar para o sistema jurídico. É tão difícil, tão complicado, que a legislação europeia, que regulamenta as PPPs através do livro verde das parcerias público-privadas da Corte do Bloco Europeu, não apresenta, repito, uma definição legal de PPP, de parceria público-privada. O livro verde de parceria público-privada tão somente delimita questões de contratação desses modelos de parceria, a necessidade de licitação, a necessidade de obrigação de que esses contratos sejam democratizados para todos os integrantes do bloco. Tá, professor? A legislação europeia não faz. E como é que eu fico nisso? O Brasil não tem uma legislação sobre isso? Tem. O Brasil tem sim uma legislação sobre isso. Então, me acompanha aqui no quadro. A lei número 11079, de 2004, que eu tive o prazer de participar da elaboração, quando eu estava aqui em Brasília, no Ministério do Planejamento, e que era então o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, criou-se ou introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o conceito de parceria público-privada, replicando o modelo que era utilizado em outros países. Segundo os termos da legislação, a PPP é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Ou seja, o modelo brasileiro replicou ou criou uma subespécie da concessão, aproveitando que o contrato de concessão em geral também tem um prazo longo, aproveitando essa característica da PPP, e criou duas subdivisões. A modalidade patrocinada, que é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a Lei 8987, que é a Lei de Concessões, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Como é isso, professor? Não estou entendendo. Imagine vocês que foi criada uma PPP para a construção de uma duplicação de uma rodovia. Essa duplicação da rodovia vai implicar no pagamento de pedágio pelos usuários. Contudo, é estipulado no contrato de parceria que, caso o fluxo de pedágio, fluxo de caixa, o número de usuários que usem essa nova rodovia ou essa nova duplicação esteja abaixo do estimado pela empresa ou pelo projeto de negócio, que não seja suficiente para remunerar e, mais importante, conferir lucro ao parceiro, o Estado tem que entrar com a contraprestação pública. Esse é o modelo da concessão patrocinada, ou seja, além da tarifa, existe a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Já a concessão administrativa,
da parceria público-privada brasileira. É o contrato de prestação de serviço que a administração pública é a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Como é que acontece isso, pessoal? Qual é o exemplo clássico dessa legislação, desse artigo, dessa subespécie da PPP brasileira? Construção de presídios. O parceiro privado constrói o presídio e vai ser remunerado integralmente pelo parceiro público para manter esse preso no presídio. Eu não vou nem discutir a questão do poder de polícia, se é exclusividade do Estado, essa é uma outra discussão que está fora desse tipo da nossa aula. A gente está discutindo aqui um modelo de negócio. Outro exemplo clássico que pode ser feito. Pode ser criado uma escola primária, num município que tenha carência, privada, e o Estado vai remunerar o parceiro privado, que vai fornecer o serviço de educação e construir a escola, pelo preço do aluno. É um modelo viável e possível. Ou seja, o Estado tem ampla liberdade, através dessa modalidade de contratação, de gerenciar a sua vida administrativa. Essa é outra característica muito importante das PPPs. É um modelo muito flexível. Tá, professor? O conceito legal está aí. Mas, na prática, é complicada. Imaginem vocês que a legislação portuguesa, cuja nossa lei se inspirou fortemente, diz que a PPP não é um único contrato só, é um feixe de contratos que implicam na prestação, que concretiza a parceria público-privada. É mais de um contrato, o que implica na especificidade e na novidade desse tipo de modalidade contratual que, nos dias atuais, após a recente aprovação da Lei dos Gastos Públicos, a PEC do Teto, nós vimos não sei como vocês estão vendo essa aula, mas foi na semana passada, vai ser a válvula de escape para o investimento público, o que demonstra a importância desses ensinamentos para a vida de todos nós. E quais são as vantagens da PPP? Por que o Estado tem tanto interesse em realizar esse tipo de negociação, em celebrar esse tipo de contrato? Falando aqui pelo Estado brasileiro e pelo Estado como um todo, em todas as esferas do mundo. Primeira coisa, a PPP parte do pressuposto que o parceiro privado, e eu acho que é um pressuposto correto, conhece o negócio e tem a expertise de dizer qual é a melhor solução para a realização desse negócio. Ou seja, nas PPPs, o parceiro privado participa desde o início da modelagem do negócio. O parceiro privado diz, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer dessa outra forma. Dispensa-se, por exemplo, ou pode ser dispensado em alguns modelos jurídicos, a celebração de um projeto básico pelo Estado, ou seja, o parceiro privado diz, eu vou construir um estádio de 50 mil lugares lá em Aracaju, a cidade mais bonita do mundo. Ou eu vou construir um estádio de 10 mil lugares em Aracaju, mas com um shopping agregado que vai viabilizar lucro para esse empreendimento. Eu vou construir em Brasília mais um shopping para constar do aeroporto e vou fazer um aeroporto com um shopping. Ou seja, o parceiro privado tem as ideias para buscar o lucro que, ao final, vão diminuir o investimento público, a contraprestação. É diferente do Estado, que não tem expertise, que não tem a visão privada, que não sabe onde ganhar dinheiro. A visão do Estado não é ganhar dinheiro, vou deixar bem claro isso. Que propõe um modelo de negócio que, ao final das contas, vai ser deficitário. Ou seja, uma das principais vantagens da PPP é essa. O parceiro privado participa de toda a modelagem de negócio e opina. Ele tem a prerrogativa de dizer, eu acho que esse modelo é melhor, esse modelo me dá lucro, vamos pensar dessa outra forma. Ele não pega o pacote fechado do Estado. Além disso, o modelo de PPP, por permitir a partilha de riscos, possibilita que o parceiro privado tenha um custo de captação de investimento menor. Com a assunção do Estado de parte dos riscos, e o Estado nunca quebra, o Estado nunca é declarado insolvente, em regra, né? A situação hoje está um pouco difícil, mas o Estado tem a capacidade de gerar moeda, falando do Estado federal, aqui no caso do Brasil.
Ou seja, o Estado, quando entra no negócio e diz que eu garanto, eu assumo parte dos riscos desse empreendimento, o parceiro privado tem um custo de captação desse investimento menor. O banco trabalha com mais tranquilidade na concessão de juros para o investimento, quando o Estado atua como um garantidor, em regra, desse investimento ou como assume parte dos riscos. E por fim, como eu já falei, em razão do investimento ser realizado pelo parceiro privado, o Estado tem a capacidade de obter financiamento, obter a construção, viabilizar a construção de infraestruturas sem a necessidade de impactar o seu orçamento anual. Estamos falando de um investimento de longuíssimo prazo, acima de 25 anos, e se fosse contabilizado no orçamento público, que hoje está muito enxuto com as despesas obrigatórias, o Estado não teria capacidade. Com a repartição, com a viabilização desse modelo de parceria, esse tipo de investimento fica pulverizado e fora da contabilização estatal, fica na conta do risco do parceiro privado. Essas são as vantagens do modelo de parceria público-privada. Tá, professor? Eu só vi coisa boa nisso aí. Vamos assinar um monte de parceria, o Estado tem que investir, vamos criar infraestrutura, vamos criar empregos, que esse modelo é ideal. O parceiro privado assume o risco, o Estado fica garantindo por fora, todo mundo ganha emprego, vamos por aí. Mas o que é que tem de vulnerabilidade no Estado é isso? Por que é ruim? Toda moeda tem um lado positivo e um lado negativo. Acompanhado do lado positivo, que a gente falou agora, das vantagens do Estado, o modelo de parceria público-privada traz outras desvantagens. Por exemplo, e esse é o principal, com a repartição dos riscos, o Estado torna-se garantidor não do negócio ou da parcela que ele assume como contratado ou contratante. Ele torna-se, pessoal, isso é importante, garantidor não do negócio, não do risco, mas garantidor dos lucros dos parceiros privados. Nós estamos acompanhando, no modelo atual, todo o modelo, toda a celeuma decorrente dos estádios de futebol e da Olimpíada do Rio de Janeiro, cujos parceiros privados estão, alguns devolvendo os estádios, outros atacando ou implicando em custos do Estado com a celebração do negócio. Nós tivemos parceria público-privada, e eu vou abrir um parêntese, dessas empresas, todas anunciadas aí na Operação Lava Jato, com a promiscuidade e corrupção com o Estado. Fecha parênteses. Que implicaram na celebração desses contratos no estádio da Fonte Nova, por exemplo, em Salvador, onde o Estado é garantidor de, no mínimo, de uma frequência de 30 mil pessoas no estádio. Em um estádio que só o Bahia, então, na segunda divisão, já subiu, vai ter que botar uma frequência de 30 mil pessoas no estádio, cujo preço é arbitrado unicamente pelo parceiro privado, ou seja, se ele sobe o ingresso, vai ter menos frequência, sob pena do Estado ter que fazer um aporte de dinheiro para garantir o lucro da empresa. Quando que a modelagem de negócio foi feita pelo parceiro privado. A mesma forma do Rio de Janeiro, no Maracanã, para os flamenguistas que estão aqui nos assistindo, nós estamos acompanhando a discussão de devolução do estádio pela construtora, que fez um contrato dessa feita mal projetado, não está conseguindo arcar com os custos do empreendimento, de manutenção, etc. E agora quer devolver o estádio para o Estado e o Flamengo, muito espertamente, ou de forma competente, quer assumir a gestão desse negócio. Ou seja, o modelo de negócio foi muito mal feito e está implicando em problemas contratuais em curtíssimo prazo. A Olimpíada, a Copa do Mundo foi em 2014, a Olimpíada 2016 e já estamos com todos esses problemas. O estádio de Cuiabá teve vícios sérios de construção, teve uma série de parcerias público-privadas, de linhas de metrô, de rodovias, que não ficaram prontos. E o Estado está lá numa posição de vulnerabilidade contratual, garantindo o lucro dessas empresas. Enfim, chegamos ao ponto da aula, da vulnerabilidade do Estado nas PPPs.
E no próximo bloco vamos adentrar esse tema sobre a vulnerabilidade do Estado nos contratos de parceria público-privada.